Eli Mercer cavalgava devagar, deixando a égua parda escolher seu caminho sobre o solo duro enquanto o sol se punha atrás da borda rochosa. O dia tinha sido uma daquelas tardes finas e desbotadas que fazem um homem pensar demais, o calor brilhando na sálvia, o grito distante de um falcão, a maneira como o mundo parecia se inclinar para a noite como um corpo cansado para o sono. Eli estava na estrada há tanto tempo que poderia dizer os nomes de cada cânion e ravina seca entre aqui e a próxima cidade ferroviária, mas ele nunca tinha estado naquele lago em particular, uma lasca de vidro escondida sob uma ferradura de pedra, nada mais do que uma depressão que a terra havia reservado para a água, o vento e uma garça ocasional. Ele parou a égua em um estreito banco de rocha polida pelo vento e tirou o cantil do ombro. O couro estava quente sob sua bota. Por um longo momento, pensou em continuar cavalgando. O hábito de se mover, de não parar, era o que o mantinha vivo durante uma vida inteira de coisas das quais não queria se lembrar. Viajantes que paravam por muito tempo encontravam problemas, ladrões de gado, invasores de terras, homens com longas queixas. Mas então o som cortou o silêncio, uma voz, fina como um junco e aguda como uma pedra atirada. Cowboy! Me ajudem! Roubaram minhas roupas! Era uma voz de mulher. Não o grito de uma citadina acostumada a gritar do outro lado da praça do mercado, mas o tom áspero e atordoado de alguém presa no meio de algo particular e impossível. A mão de Eli apertou o cantil e as orelhas da égua se contraíram. Lá embaixo, perto da água, o reflexo pálido do céu tremeu. Então a voz novamente, mais próxima agora, impregnada de constrangimento e fúria ao mesmo tempo. Ele desceu da rocha antes que pudesse avaliar o custo. Botas encontraram arbustos, e ele se moveu mais rápido do que pretendia, com passos largos e firmes, levando por uma faixa de areia. A encosta até o lago era suave, um mar de argila e junco, e no fundo, meio escondido atrás de um bosque de choupos, uma forma se moveu. Ela estava com água até a cintura, as mãos pressionadas contra o peito, o cabelo escuro e molhado contra os ombros. O lago enevoava ao seu redor como uma auréola. Por um instante, Eli se esqueceu de respirar. Havia algo elementar naquela cena, não o drama de uma briga de praça ou o sensacionalismo de um espetáculo teatral, mas uma simples exposição humana que a feria mais profundamente. Em volta de uma raiz pontiaguda e sobre uma pedra a pouca distância, pendia uma fileira de peças de roupa emprestadas, camisas, um par de calças, um chapéu de sol, presas como troféus. A visão o deixou com a boca seca. Quem as havia levado não apenas roubara uma mulher de seus bens, havia buscado algo muito mais vil. Ela se virou para ele, os olhos semicerrados contra a luz fraca. Seu rosto, de maçãs do rosto salientes e teimoso como uma pedra de rio, carregava a calma de alguém que aprenderá a não se encolher. Mas, por baixo disso, havia um tremor. Levaram minhas roupas, repetiu ela, em um inglês que lembrava levemente a grama alta e a cadência de casa. Cowboy, por favor. Eles correram para lá. Eli manteve o cavalo entre eles e o acampamento de coisas roubadas. Tirou o chapéu, o movimento foi automático, respeitoso. De perto, a mulher, Naya, ele descobriria mais tarde, era mais jovem do que ele imaginaria. Havia uma tensão em seu maxilar como a corda de um arco. Ela não era a imagem do desamparo que os homens das cidades gostavam de pintar, ela era a raiva como um carvão em brasa. Para onde foram? Perguntou Eli. Sua voz tinha a rouquidão seca de um homem que usava o mínimo de palavras possível. Ele não tinha nada a ver com as brigas alheias, e ainda assim a visão daquelas roupas e o olhar dela pareciam uma acusação que o mundo vinha lançando contra ele há anos. Para o leste, em direção ao cânion, disse ela. Eles riram. Deixaram meu vestido na pedra. Ele olhou para a pedra onde um vestido jazia amontoado, o tecido grudado como algo abandonado à beira de uma vida. Havia pegadas na areia, marcas de botas, a mancha do casco de um cavalo, e elas se destacavam na vegetação rasteira. Saia da água, disse ele. Prático. Sem sermão. Sem piedade. Ele tirou o casaco, de lona grossa forrada com pedaços remendados de algodão velho, e o estendeu. Ela encarou o casaco oferecido com a mesma teimosia que ele usava ao avaliar um estranho para encrenca. O orgulho guerreava com a necessidade, ela nascerá ensinada a se sustentar sozinha, ele percebia isso. Mas a água corria fria sobre o corpo, e a dignidade não era uma armadura contra o frio. Ela aceitou. Eli sentiu a pequenez do gesto, um casaco, algo que ele usava havia um ano para se proteger do vento e da chuva, mas também sentiu como qualquer medida de honra que o mantivesse em movimento o obrigava a agir quando pudesse. Meu nome é Eli Mercer, ele disse como introdução, porque nomes eram a moeda que as pessoas usavam para negociar um pouco de confiança.
Naya, respondeu ela, a única palavra cortada e não destinada a ser dada como uma moeda de graça. Tinha as consoantes e a melodia do próprio deserto, esparsa e segura. Por que você estava se banhando aqui? Perguntou Eli, mantendo o tom de voz sereno. Não era da sua conta, mas respostas criam mapas, e mapas mantêm os homens vivos. A água é mais limpa que o tanque de gado, disse Naya. É um lugar que ninguém olha. O povo do rio sabe. Seu queixo se inclinou de uma forma que sugeria que havia razões para uma mulher buscar solidão que não tinham nada a ver com medo. Eles vieram da estrada oeste, acrescentou. Homens com uma bandeira preta. As palavras da bandeira preta o atingiram com uma mão fria. Bandeiras pretas muitas vezes não passavam de uma brincadeira nos uniformes de um ladrão de gado, uma forma de marcar o domínio sobre um trecho de trilha. Mas às vezes pertenciam a gangues que vendiam a maldade para sobreviver, ladrões de gado, saqueadores, homens que zombavam da humilhação. Eli percorreu com o olhar as pegadas que saíam das rochas. O sol suavizara as bordas das pegadas, mas não o suficiente para esconder a intenção. Quem quer que tivesse feito aquilo não planejava voltar. O ato tinha a intenção de ferir, marcar, dizer, podemos pegar o que você é e mostrar ao mundo. Os dedos de Naya apertaram o casaco. Por um segundo, ela pareceu alguém segurando um talismã. Então, deixou o pano cair, com as mãos firmes. Se você for atrás deles, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma proposta, eu irei com você. Não era uma barganha que ele queria, mas a oferta dela era uma arma contra os velhos fantasmas que ele carregava, a exatidão cíclica de um homem que um dia se manteve inerte porque a luta não era sua e que viu o impacto daquela decisão destruir a vida de outra pessoa. Ele sentiu aquela lembrança como uma pedra na bota. Não, disse ele suavemente, e então se corrigiu ao ver como a palavra se encaixava entre eles. Sim. Nós iremos. Mas você montará na minha égua. É mais seguro para você estar montado. Ela arqueou uma sobrancelha como se avaliasse se ele estava oferecendo proteção ou assumindo a responsabilidade. Ela havia sido despojada de suas roupas, mas não de seu orgulho. Eu cavalgo onde eu quiser, disse ela, com a voz como um aviso. Eli assentiu. Por enquanto, cavalgue para onde eu disser. E Naya, se eles vierem atrás de nós, não prometo misericórdia. Prometo que não desviarei o olhar. Ela então soltou uma risadinha quase imperceptível, não de humor, mas de algo como aprovação. Então não faça isso, disse ela. O sol deslizou sua última moeda sobre a borda. Sombras se dobraram como mapas nas costelas do cânion. Eli subiu na sela com o mesmo movimento silencioso que usava para selar o arrependimento. Apertou a cincha da égua, cerrou o maxilar e virou o cavalo em direção às pegadas que se afastavam do lago, em direção a uma trilha de poeira que... Eli deixou a égua seguir em ritmo lento enquanto seguiam o primeiro conjunto de rastros para o leste. O crepúsculo lançava longas sombras que se retorciam e se curvavam no chão como cordas negras. Cada pegada de casco cravada na terra seca era afiada, o que significava que os ladrões haviam passado há menos de uma hora. Se movessem rápido, poderiam pegá-los antes que chegassem ao cânion. Ele olhou para trás uma vez. Naya cavalgava atrás dele, o casaco ainda enrolado nos ombros, sentada orgulhosa, apesar do couro áspero da sela e da poeira no cabelo. Ela não se mexia. Não reclamava. Parecia alguém que fora treinada a vida toda para cavalgar em meio a problemas de cabeça erguida, o que o deixou cauteloso e relutantemente impressionado. O silêncio se estendeu por tempo suficiente para que as cigarras o preenchessem. Então Naya falou, seu tom frio como água de riacho. Você poderia ter ido embora, disse ela. A maioria dos homens faria isso. Eli não olhou para trás. A maioria dos homens não é como eu. Por que então? Ele pensou em mentir, fazer algum comentário casual sobre tédio ou curiosidade, mas a verdade o atormentava desde o momento em que a viu tremendo na água. Porque uma vez, disse ele lentamente, vi algo ruim acontecer com uma garota não muito mais velha que você. Disse a mim mesmo que a luta não era minha. Quando voltei, não havia mais nada para salvar. Continuo cavalgando desde então, tentando encontrar um lugar onde isso não aconteça novamente. Naya ficou em silêncio por um tempo depois disso. Quando finalmente falou, sua voz havia suavizado, não com simpatia, mas com compreensão moderada. Você acha que me salvar vai pagar essa dívida? Eli apertou o maxilar. Não. Acho que não fazer nada só pioraria as coisas. As orelhas da égua se moveram para trás. Eli seguiu sua atenção. Um coiote cruzou a trilha à frente e desapareceu na mata que escurecia. O ar tinha aquela qualidade tensa que indicava a um homem que ele estava sendo observado. Você confia em mim para cavalgar atrás de você, disse Naya, quebrando o silêncio novamente. Mesmo eu sendo Apache.
Ele deu um breve grunhido. Você confia em mim para liderar o caminho. Mesmo eu sendo branco. A troca de farpas pairava no ar como fumaça de arma, não exatamente amigável, mas também não hostil. Os trilhos viraram para o norte, em direção a um estreito arroio onde as muralhas se erguiam íngremes e próximas. A mão de Eli pairava perto da coronha do revólver. Um lugar perfeito para uma emboscada. Vamos parar aqui, disse ele, parando a égua perto de um aglomerado de algarobas. Naya desmontou com um movimento suave e se agachou para estudar a terra. Seus dedos roçaram a poeira. 4 homens. 2 cavalos, disse ela. Eles arrastam as botas enquanto andam. Preguiçosos. Você leu bem os sinais, admitiu Eli. Meu pai me ensinou. A terra se lembra de tudo se você souber perguntar. Ele a observou por um instante, sentindo aquele aperto estranho no peito que sempre sentia quando conhecia alguém que se recusava a se curvar ao mundo. Ela era orgulhosa, sim, talvez orgulhosa demais, mas o orgulho podia ser um escudo. Ele entendia escudos. Você deveria ficar aqui, disse ele finalmente. Eu vou na frente, ver com o que estamos lidando. Não, disse ela imediatamente, endireitando-se. Esta é a minha luta. Não se você acabar morto. Os olhos escuros dela se fixaram nos dele. Então eu morro lutando pelo meu nome, não me escondendo atrás de um homem que não conheço. Ele a encarou por um longo tempo. O vento do cânion suspirava entre eles. Então, lentamente, ele assentiu. Tudo bem. Mas fique atrás de mim quando o aço aparecer. Eu não atiro limpo se alguém estiver na minha linha. Ela assentiu brevemente. Não era bem um acordo, mas sim uma trégua. Ele enfiou a mão no alforge e tirou um pequeno embrulho, uma camisa reserva, surrada e desbotada pelo sol, e um chapéu de aba larga. Ele os entregou a ela. Vista isso, disse ele. Os bandidos não vão lhe dar tempo de se cobrir 2 vezes. Ela hesitou, mas então os pegou. Quando emergiu da algaroba, vestida com a camisa, o chapéu projetando uma sombra sobre seu rosto, parecia menos uma vítima e mais uma batedora pronta para a guerra. Vamos cavalgar ao amanhecer, disse Eli, observando o horizonte. Eles estarão acampados até lá, talvez bêbados, talvez dormindo. É quando encontraremos suas roupas. Os lábios de Naya se curvaram em algo quase como um sorriso, afiado, determinado. E se não devolverem? Eli verificou o tambor de sua Colt. 6 balas, cada uma polida pelo tempo e pelo uso. Então nós os levamos de volta, disse ele. De um jeito ou de outro. A noite do deserto desceu rapidamente, espalhando estrelas sobre o cânion como prata derramada. Eli acendeu uma pequena fogueira, baixa, sem fumaça, e se acomodou de costas para uma rocha. Naya sentou-se à sua frente, com o rosto ilegível, a luz da fogueira pintando suas maçãs do rosto de cobre e dourado. Amanhã, disse ela suavemente, quase para si mesma. Amanhã eles aprenderão o que significa rir de mim. Eli não respondeu. Mas, lá no fundo, algo há muito silencioso despertou, a parte dele que ainda acreditava que um homem poderia se interpor entre o mundo e o que havia de errado nele. A primeira luz do amanhecer surgiu tênue e fria, banhando o cânion em um azul claro antes que o sol subisse o suficiente para aquecê-lo. Eli apagou a última brasa da fogueira, guardou a Colt no coldre e subiu na sela. Naya já estava de pé, pronta. Ela havia prendido o cabelo molhado em uma trança única e apertado a camisa que ele lhe emprestara com um pedaço de couro cru. Havia algo de sílex em seus olhos naquela manhã, uma concentração que a fazia parecer mais alta, mais velha. Mantenha os olhos no chão, disse Eli, apontando para onde a trilha arenosa começava a subir em direção a planícies rochosas. Os rastros ficarão mais difíceis de ler quando sairmos desta ravina. Naya não respondeu de imediato. Agachou-se, tocando a terra novamente com o cuidado de quem sente o coração. 4 homens, disse ela suavemente. Um carrega peso, mais pesado que os outros. Você consegue perceber isso pelas impressões. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, percebeu um toque de humor por trás da cautela. O chão diz mais do que a maioria dos homens. Eli se viu sorrindo, apesar de tudo, um vestígio de expressão que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Então vamos ouvir com atenção. Eles se moveram em silêncio por quase 1 hora, os cascos da égua triturando o cascalho, o cheiro forte de algaroba no ar quente. Os rastros ficaram mais frescos. Ele viu marcas na terra onde alguém havia tropeçado e uma garrafa de cerveja quebrada brilhando ao sol. Eles estavam bebendo, ele murmurou. Descuidados, respondeu Naya. Eles acham que ninguém os segue. O arroio deu lugar a uma passagem estreita ladeada por pedras. Ele puxou as rédeas da égua, erguendo a mão. Espere. O que é? Ele deslizou da sela, agachou-se e estudou o chão.
Um novo conjunto de pegadas se juntou às outras, menores, mais leves e descalças. Seu maxilar se apertou. Alguém foi arrastado, disse ele. Ou seguiu descalço. De qualquer forma, esta trilha tem mais fantasmas do que eu esperava. Naya franziu a testa, a mão apoiada no cabo da faca que carregava na cintura. Outro cativo? Talvez, disse Eli. Ou alguém com medo demais para andar como se tivesse o direito. O ar se moveu, um leve cheiro de fumaça carregado pela brisa. Naya também o sentiu, suas narinas se dilataram. Eles são próximos, ela disse. Eli conduziu a égua por uma ladeira rochosa até conseguir enxergar por cima da elevação. Abaixo deles, aninhado em um bolsão de arbustos, havia um acampamento improvisado. 4 homens descansavam ao redor de uma fogueira, com uma parelha de cavalos amarrada nas proximidades. Ele avistou um lampejo de cor em uma corda amarrada entre 2 postes, tecido. As roupas de Naya, esvoaçando ao vento como uma piada cruel. Sua respiração sibilava por entre os dentes, baixa e perigosa. Eles fazem de mim um troféu. Eli pôs a mão no ombro dela, não para confortá-la, mas para acalmá-la. Se fizer barulho, eles vão nos pegar antes que eu consiga. Ela moveu o maxilar, mas assentiu com firmeza. Eles recuaram para a cobertura de uma ravina seca para planejar. A mente de Eli ia pensando em opções: atacar atirando, esperar até o anoitecer ou tentar assustá-los e fazê-los correr. Mas cada escolha trazia riscos. Eles partirão por volta do meio-dia, disse Naya, examinando o acampamento de memória. Seus rastros sempre vão para o leste quando o sol está alto. Se carregarem minhas roupas, vão levá-las para bem longe daqui. O que significa que vamos atacá-los agora, disse Eli severamente. Naya olhou para ele com severidade. Eu disse que te ajudaria, respondeu Eli. Isso significa que vou com você até que isso acabe. Os olhos dela perscrutaram o rosto dele, como se tentassem decifrar que tipo de homem arriscaria o pescoço por uma estranha. Você não é como os outros, disse ela por fim. Eli bufou. Não me venha com essa de nobre ainda. Já fiz minha cota de coisas das quais um homem não se gaba. E mesmo assim você fica, ela disse. Ele não tinha uma resposta para isso. O som de risadas vinha do acampamento, agudas e feias. Um dos homens zombava de alguém, seu tom era exagerado, cantado. A mão de Naya ficou branca no cabo da faca. Eles zombam de mim, ela disse, com a voz baixa e vibrante de raiva. Eli podia ver a tempestade se formando dentro dela, a vontade de atacar de cabeça, que se danem as probabilidades. Ele já sentirá o mesmo fogo antes, anos atrás, em uma poeirenta cidade fronteiriça onde a raiva matara um bom homem. Escute, disse ele, agachando-se até que seus olhos estivessem no mesmo nível dos dela. Se você descer aí se balançando, eles vão te enterrar antes que você consiga suas roupas de volta. Se quer justiça, deixe que eu decido. Por um longo momento, ele pensou que ela recusaria. Então ela assentiu uma vez, curta e bruscamente, como o estalar de um galho. Então me conte a peça, ela disse. Eli olhou para o sol, que já subia em direção ao seu ápice. Esperamos até que se acomodem depois de comer. Um homem fica lento depois de uma refeição. Então viemos do oeste, onde o sol o cega. Naya estreitou os olhos. E se eles lutarem? A mão de Eli pousou no colte em seu quadril. Então eles aprendem o que acontece quando você pega o que não é seu. O calor aumentava ao redor deles, as cigarras cantando nos arbustos. O momento se estendeu, a calmaria antes da tempestade. Pela primeira vez desde o lago, Naya sorriu. Era um sorriso pequeno e feroz, como o brilho de uma lâmina. Então vamos assustá-los, disse ela. O sol do meio-dia martelava o cânion como a bigorna de um ferreiro, transformando cada pedra em uma superfície de fogão. Ele esperou até que as risadas no acampamento diminuíssem, até que os movimentos dos homens diminuíssem para alongamentos preguiçosos e longos goles de seus cantis. Ele conhecia o ritmo de homens como aqueles, impetuosos antes do meio-dia, lentos depois. Tempo, ele disse calmamente. Naya assentiu, o rosto impassível. Ela havia amarrado a camisa emprestada com mais força e espalhado uma camada de poeira nas bochechas, misturando-se às cores do cânion. Eli não pôde deixar de notar como ela parecia feroz agora, não uma figura indefesa pedindo socorro na água, mas uma caçadora pronta para recuperar o que era seu. Deixaram a égua amarrada atrás de uma pedra e começaram a rastejar lentamente pelo mato, Eli na frente, Naya logo atrás. A terra cheirava a calor e ferro, e cada zumbido de cigarra soava como um chocalho que poderia denunciá-los. Quando chegaram à beira da ravina que dominava o acampamento, ele congelou e fez sinal para que ela parasse.
Lá embaixo, os 4 homens estavam esparramados ao redor de uma fogueira meio apagada, sem botas e com os chapéus inclinados para a frente para proteger os olhos. Seus rifles estavam encostados em um toco, descuidados. Preguiçoso, dissera Naia ontem. Ela tinha razão. Homens preguiçosos ainda matavam rápido, mas sangravam do mesmo jeito. Os olhos de Eli se voltaram primeiro para as roupas. O vestido e os pertences de Naia ainda estavam pendurados no varal, refletindo o vento quente como provocações. Havia mais do que apenas um vestido, um cinto bordado com miçangas, mocassins, uma bolsa de tecido. Ele sentiu o maxilar se contrair. Aquilo não fora apenas um roubo, fora um insulto, uma forma de despojar Naia de seu lugar e de seu nome. Ele se virou para ela e viu o modo como suas narinas se dilatavam, seu corpo tenso como um arco esticado. Fique abaixado, murmurou ele. Eu corto a linha. Você me cobre daqui. Mas Naia balançou a cabeça. Essas coisas são minhas, sussurrou ela em resposta. Minhas mãos as tirarão. Ele hesitou. Deixá-la ir poderia significar um desastre, um galho quebrado, um passo desajeitado, e eles teriam uma briga antes de estarem prontos. Mas ele viu a tensão em seu maxilar e sabia que era mais do que orgulho. Tratava-se de resgatar sua dignidade com as próprias mãos. Então mova-se quando eu me mover, ele disse, e começou a descer. A descida pela parede rochosa pareceu mais longa do que realmente foi. Eli colocou cada bota com cuidado, a mão roçando a empunhadura do Colt. Naia seguiu, descalça e firme, sem sequer deslocar uma pedrinha. Chegaram à beira do acampamento e se agacharam atrás de um tronco caído. O coração de Eli batia forte nos ouvidos. Ele já havia feito dezenas de trabalhos, alguns legais, outros não, que o haviam deixado mais perto da morte do que aquele, mas, de alguma forma, o ar ali parecia mais denso, mais pesado. Agora, ele murmurou. Eles se esgueiraram para fora do esconderijo como sombras. Eli mantinha o revólver baixo, mas pronto, os olhos percorrendo as formas adormecidas. Cada ronco, cada movimento preguiçoso da bota de um homem fazia os pelos da sua nuca se arrepiarem. Naia chegou primeiro ao varal. Com um movimento rápido, ela puxou o vestido e o apertou contra o peito. Seus dedos tremiam, não de medo, mas de fúria e alívio tão fortemente entrelaçados que poderiam ser a mesma coisa. Então uma bota raspou atrás deles. Eli girou, revólver em riste, no momento em que um dos bandidos levantou a cabeça. Os olhos turvos se estreitaram e, no instante seguinte, ele estava gritando, correndo em direção ao rifle. Corra! Eli latiu. Eles dispararam, Naia agarrando as roupas, Eli atirou uma vez na terra perto das botas do homem para que ele se escondesse em vez de atirar. O acampamento explodiu, xingamentos, gritos, o som de metal raspando na rocha enquanto os rifles eram apreendidos. Eli e Naia se jogaram atrás do tronco no momento em que uma bala passou sibilando e estilhaçou a madeira. O cheiro de pólvora pairava no ar. Eles estão acordados agora, disse Naia, respirando com dificuldade e com os olhos brilhando de adrenalina. Sério, murmurou Eli, recarregando com velocidade treinada. Ou vamos ter que acalmá-los ou matá-los. Eles não vão entregar o que roubaram, disse ela, amarga. Não até que sejam levados ao medo. Eli espiou por cima do tronco. Os bandidos se espalhavam, tentando flanqueá-los. Ele contou 4, um mancando, outro xingando alto o suficiente para atravessar o cânion. Então vamos deixá-los com medo, disse ele severamente. A luta era inevitável agora. Ele podia sentir isso na aceleração do seu pulso, na forma como sua visão se aguçava. Mas havia algo diferente naquela luta. Não se tratava apenas de permanecer vivo. Tratava-se de defender algo do qual ele vinha fugindo há anos. Ele olhou para Naia. Ela estava tirando a faca do cinto, com uma expressão tão feroz quanto o vento forte do deserto. Fiquem abaixados, disse Eli novamente. E se um deles chegar perto, não hesitem. Não vou, ela disse. E com isso, o pistoleiro e a mulher Apache se prepararam para enfrentar a tempestade de fogo juntos. A noite caiu lentamente sobre o cânion, lançando sombras como um cobertor. Eli e Naia haviam recuado para uma ravina estreita a 800 metros do acampamento dos bandidos, com os pulmões ainda ardendo da corrida e os nervos ainda à flor da pele por pouco. Uma pequena fogueira crepitava entre eles agora, baixa e sem fumaça. As estrelas surgiam uma a uma, frias e nítidas, como se o próprio céu estivesse observando o que eles escolheriam fazer em seguida. Naia estava sentada de pernas cruzadas, costurando um rasgo no vestido com uma agulha que guardava na bolsa. Ela trabalhava rápido, quase com raiva, cada ponto esticado como se estivesse costurando mais do que apenas tecido. Eles virão atrás de nós ao amanhecer, disse ela finalmente, com a voz firme.
Eles não são homens que deixam passar um insulto. Eli assentiu. Ele vira a expressão no rosto daqueles bandidos quando atirara perto de suas botas. O orgulho fora ferido, e homens assim não perdoavam ferimentos de orgulho. Então, vamos atacá-los antes que eles nos atinjam, disse ele. Esta noite, enquanto eles ainda estão meio bêbados e lambendo as feridas. As mãos de Naya pararam. Eli a encarou através do fogo. Você agora faz parte disso. Quer sua honra de volta? Nós garantimos que eles nunca mais poderão tirar nada de você, ou de qualquer outra pessoa. Por um longo momento, Naya não disse nada. Então, assentiu uma vez, afiada como uma lâmina. Diga-me como, ela disse. E assim ele explicou tudo, simples, direto, sem mais palavras do que o necessário. Eram 4 homens. 2 estariam dormindo profundamente à meia-noite. Um ficaria de guarda. O quarto, o líder, aliás, os outros seguiam suas ordens, estaria sentado perto da fogueira com uma garrafa. Vamos pegar o que está de guarda primeiro, disse Eli, desenhando a terra com um pedaço de pau. Quietos. Depois, colocamos aço na garganta dos outros antes que eles consigam pegar um rifle. Nada de matar, a menos que não haja escolha. Naya o observou trabalhar no plano com a precisão de um homem que já havia vivido esse tipo de noite antes. Você já fez isso muitas vezes, ela disse calmamente. Ele hesitou. O graveto em sua mão pairava sobre a terra. Demais, admitiu. Costumava andar com uma equipe não muito diferente daquelas 4. Roubei folhas de pagamento, diligências e até um trem uma vez. Achava que era esperto. Achava que era intocável. Ele jogou o graveto no fogo e observou pegar fogo e ficar preto. Uma noite, fomos para o rancho errado. A família reagiu. Houve tiroteio. Quando a fumaça se dissipou, um menino, talvez uns 12 anos, estava morto. Não foi um tiro meu, mas não importava. Parti naquela noite e nunca mais voltei. O fogo estalou, lançando faíscas na escuridão. Você deixou a gangue, disse Naya. Deixei tudo, disse Eli. Sua voz soou baixa, rouca agora. Estou tentando quitar essa dívida desde então. Cada luta que enfrento, cada trabalho, é só eu tentando equilibrar a balança. Mas nunca parece o suficiente. Naya ficou em silêncio por um longo tempo. Então, disse, nas histórias do meu povo, há um espírito que pesa os corações dos guerreiros quando eles morrem. Ele não pergunta quantos inimigos eles mataram. Ele pergunta se eles mantiveram o fogo em seus corações aceso. Ele olhou para ela através das chamas. E o que ele diria sobre mim? Ela sustentou o olhar dele. Ele diria que seu fogo ainda arde. Isso significa que você tem tempo para escolher o tipo de homem que será. Algo mudou no peito de Eli então, não perdão, ainda não, mas o primeiro suspiro dele. Você confia em mim para fazer o que é certo por você? Ele perguntou. Confio em você para lutar ao meu lado, disse Naya simplesmente. E isso foi o suficiente. Eli se levantou, limpando as mãos. Então vamos nos preparar. Eles não vão esperar fantasmas à noite. Underline, 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 underline. Eles passaram a hora seguinte se preparando. Eli verificou e recarregou seu revólver, depois entregou a Naya uma faca extra de sua alforge. Ela testou o fio, assentiu uma vez e aguardou no cinto. Quando o fogo se reduziu a brasas, Eli chutou terra sobre ele. O cânion ficou escuro, mas seus olhos já haviam se ajustado. Fique por perto, ele disse. Eu vou, ela respondeu. E juntos, o pistoleiro e a mulher Apache desapareceram na noite, não apenas para recuperar o que havia sido roubado, mas para escrever um novo final para uma história que nenhum deles queria continuar vivendo. A meia-noite envolveu o cânion em um silêncio aveludado. A lua pairava baixa e pálida, pintando as rochas de prata e sombra. Em algum lugar distante, um coiote gritava, seu lamento solitário ecoando ravina abaixo. Eli e Naya agacharam-se na beira da ravina, olhando para o acampamento. O fogo havia se transformado em brasas incandescentes, lançando uma luz laranja opaca sobre os 4 homens. 2 estavam estendidos e roncando. Um estava sentado encostado em uma rocha, com o chapéu abaixado e o rifle no colo, o vigia. O líder estava sentado de costas para o fogo, garrafa na mão, olhando para a noite como se desafiasse algo a acontecer. Eli sentiu o ar ficar mais denso. Aquele era o momento. Você pega o relógio, ele sussurrou. Naya assentiu uma vez, com os olhos afiados como obsidiana. Ela se movia como um espírito sobre a rocha, faca na mão, os pés descalços silenciosos.
Eli prendeu a respiração, observando-a deslizar para as sombras até se tornar apenas uma forma contra a luz fraca do fogo. O vigia se mexeu, murmurou algo em meio ao sono pesado, e então a mão de Naia cobriu sua boca, a faca em sua garganta. Os olhos do homem se arregalaram, mas bastou um olhar para o rosto dela para congelá-lo. Eli já estava se movendo, descendo da ravina para o acampamento. Seu revólver permanecia baixo, o cano brilhando ao luar. Não, disse ele ao líder, sua voz ecoando pelo acampamento. O homem se virou, devagar e sorrindo, como se estivesse esperando por isso. Sua mão não deixou a garrafa, mas ele viu a outra mão se mover em direção ao colte em seu quadril. Pensei que você voltaria, disse o homem lentamente. Homens como você nunca correm para longe. Não vou correr, disse Eli. Você vai sair deste cânion sem as coisas dela, e sem o seu bando, ou acabamos com isso aqui. Isso fez o homem rir, um som baixo e perigoso. Rapazes, ele latiu, e os dois bandidos adormecidos se mexeram, xingando enquanto pegavam seus rifles. Eli atirou primeiro, não neles, mas na terra entre eles. O tiro rasgou a noite como um trovão. Os homens congelaram, piscando. O próximo não é um aviso, disse Eli categoricamente. Mas o líder já estava se levantando, com a garrafa no chão e a mão apontando para a arma. Eli se moveu mais rápido. Seu revólver disparou uma vez, e a bala derrubou o chapéu do homem, lançando-o em direção ao fogo. A mensagem era clara, Eli poderia tê-lo matado. Você é rápido, rosnou o homem. Mais rápido que você, disse Eli, engatilhando o cão novamente. Atrás dele, Naia arrastou o vigia para a frente, com a faca em sua garganta. Sua voz soou clara, feroz e cortante. Você riu quando pegou o que era meu, disse ela. Ria agora. O rosto do líder se obscureceu. Diabo, ele cuspiu. Você acha que vamos simplesmente ir embora? Você vai andar ou rastejar, disse Eli, com a voz tão fria quanto as estrelas acima deles. A escolha é sua. O cânion estava silencioso, exceto pelo chiado do fogo. Os dois homens segurando rifles hesitaram. Eli podia ver o cálculo em seus olhos. Nenhum deles queria ser o primeiro a morrer. Por fim, o líder praguejou baixinho e ergueu as mãos. Tudo bem, disse ele. Leve seu lindo vestido e seu maldito orgulho. Não valeu a pena, de qualquer forma. Naia apertou o braço por um instante, apenas o suficiente para cortar a garganta do homem antes de empurrá-lo para longe. O vigia cambaleou para trás, segurando o corte. Montem, gritou o líder para seus homens. Eles o fizeram, lenta e relutantemente, mas o fizeram. Os cavalos saíram ruidosamente do acampamento, os ecos ecoando pelo cânion até desaparecerem. Só então Eli abaixou a arma. Sua respiração estava ofegante, não por causa da briga, mas pelo que poderia ter acontecido. Você não os matou, disse Naia calmamente. Eli guardou o revólver. Não precisava, disse ele. O medo vai além do sangue esta noite. Naia foi até o varal e juntou os últimos pertences, dobrando-os com cuidado. Quando se virou, havia algo mais suave em seus olhos agora. Você lutou por mim, ela disse simplesmente. Eli balançou a cabeça. Não. Eu briguei com você. Há uma diferença. O fogo crepitava atrás deles, projetando longas sombras que pareciam fantasmas desaparecendo no cânion. Pela primeira vez em anos, Eli sentiu algo parecido com paz se instalar em seu peito. Você tinha razão, disse ele por fim, olhando para ela. Sobre o espírito que pesa os corações. O meu está um pouco mais leve esta noite. Naia sorriu, pequeno, feroz, mas real. Então mantenha-o limpo, pistoleiro. E juntos eles deixaram o acampamento para trás, o cânion retornando à sua vigília silenciosa como se nunca tivesse havido tiros ou raiva. Underline, 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 underline. O amanhecer se aproximava do deserto como uma maré lenta, lavando o céu do preto ao roxo e ao dourado. O cânion, tão hostil sob o luar, suavizou-se com um novo dia. O orvalho grudava na grama rala, e o ar estava fresco, trazendo o leve aroma de sálvia. Eli e Naia cavalgavam lado a lado, a égua firme sob eles, seus cascos batendo suavemente contra a terra compactada. O silêncio não era pesado agora, era tranquilo, repleto do tipo de silêncio que duas pessoas compartilham depois de sobreviverem a algo juntas. O vestido de Naia estava novamente embrulhado na bolsa, remendado e dobrado com esmero. Ela ainda usava a camisa emprestada, com as mangas arregaçadas, os longos cabelos soltos sobre os ombros. O vento brincava com eles, pegando fios e fazendo-os brilhar sob a nova luz. Você dorme? Ele perguntou finalmente.
Ela balançou a cabeça, com um leve sorriso nos lábios. Observei as estrelas. Elas brilhavam depois do tiroteio. Eli riu baixinho. Engraçado como o mundo parece mais limpo depois que quase se derramou sangue. Naya voltou o olhar para ele, cortante, mas não cruel. Você não derramou. Isso importa. Eli deu de ombros, olhando para o horizonte. Talvez. Mas o peso ainda está lá. Sempre estará. Por um tempo, cavalgaram sem dizer uma palavra. Um falcão circulou alto acima deles, seu grito cortando o ar da manhã. Em algum lugar distante, os bandidos que haviam poupado provavelmente estavam com o orgulho ferido, tramando vingança ou simplesmente partindo para outra alma azarada. Ele sabia que não havia exterminado a espécie deles, apenas os havia atrasado. Mas ele também sabia que havia mudado algo em si mesmo. Não havia puxado o gatilho quando a raiva o implorou. Essa contenção pareceu uma vitória que ele não esperava. Você já pensou no que vem depois? Naya perguntou de repente. Depois do quê? Depois de lutar. Depois de fugir. Ela inclinou a cabeça, observando, para onde um homem como você vai quando suas armas finalmente se calam? Eli respirou fundo. Essa era uma pergunta que ele jamais se permitiria encarar. Durante anos, sua resposta fora simples, não havia, depois. Só um emprego, depois o próximo. Uma cidade, depois a próxima. Mas na noite passada, à luz do fogo, com ela parada ao lado dele, ele vislumbrou algo mais. Não sei, admitiu. Nunca pensei que viveria o suficiente para perguntar isso. Naya olhou para a frente, onde o deserto se estendia infinito e dourado. Nas histórias do meu povo, não existe depois. Existe apenas o caminho. Mas um caminho pode mudar de direção. Eli refletiu sobre isso, revirando a questão em sua mente como se fosse uma pedra na palma da mão. Talvez meu caminho mude com o seu, ele disse antes que pudesse se conter. Os olhos dela se voltaram para ele. A luz da manhã iluminou o canto do seu sorriso. Talvez. A égua diminuiu o passo ao chegarem a uma serra que dominava as planícies abertas. Dali, a terra se abria, vasta e indomável, rios brilhando ao longe, serras erguendo-se como gigantes adormecidos, tudo repleto de promessas. Naya freou o cavalo e ergueu o queixo, como se o reivindicasse. Este é o meu lar, disse ela. Não apenas esta serra, mas tudo. O céu, os rios, as pedras. Não pode ser roubado, não de verdade. É isso que os foras da lei jamais entenderão. Eli a observava, a convicção em sua voz firme como o sol nascente. Ele pensou em todas as coisas que tentará possuir, roubar, conquistar, e como elas pareciam vazias em suas mãos. Talvez ela estivesse certa. Talvez as únicas coisas que valessem a pena guardar fossem aquelas que nenhum homem poderia tirar. O vento mudou, frio contra seus rostos. Vamos para o leste, disse Eli, quebrando o silêncio. Há uma cidade a um dia de viagem. Você pode descansar e reabastecer. E você? Ela perguntou. Ele hesitou. O velho Eli teria dito que continuaria andando sozinho. Mas o homem que estivera sentado ao lado dela na fogueira, que estivera ao seu lado no cânion, percebeu que estava dizendo algo diferente. Acho que vou cavalgar com você um pouco, disse ele. Naya o estudou por um longo momento, com o olhar indecifrável. Então, assentiu uma vez. Então, vamos cavalgar. Eles empurraram a égua para frente juntos, com o sol nas costas e o horizonte aberto diante deles. Underline, 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 underline. Ao meio-dia, o horizonte deu lugar à poeira e à floresta. Uma cidade fronteiriça agachava-se como um animal queimado pelo sol à beira das planícies. Prédios desgastados encostavam-se uns aos outros, um bar com portas de vai-vem, uma estrebaria, um armazém geral, uma cadeia com sua única janela gradeada brilhando como um olhar atento. Eli diminuiu a velocidade do cavalo. Cidades eram sempre perigosas para homens como ele, muitos olhares, muitas memórias esperando para serem ativadas. Ele olhou para Naya. Ela estava sentada ereta na cela, com o rosto indecifrável, mas ele percebeu a leve tensão em seu maxilar. Você tem certeza disso? Ele perguntou. Precisamos de água, farinha e agulhas, disse ela simplesmente. O deserto não se importa com orgulho. Vamos. Eles entraram juntos, com a poeira subindo ao redor dos cascos dos cavalos. A rua ficou silenciosa enquanto passavam, homens encostados nas grades das varandas se endireitaram, mulheres carregando cestos diminuíram o ritmo. Naya sentiu os olhares deles arderem em sua pele como urtigas. Alguns rostos demonstravam curiosidade, outros abertamente hostilidade.
Um homem de chapéu coco murmurou algo que Eli não entendeu, mas o sorriso de escárnio em seu rosto lhe disse o suficiente. Mantenha a cabeça erguida, murmurou Eli para Naia. Não dê esse prazer a eles. Ela fez isso, mas sua mão nunca deixou o cabo da faca. Na loja de departamentos, o dono quase deixou o livro Razão cair quando eles entraram. Ele era um homem gentil e nervoso, com um bigode branco e uma voz que oscilava como o vento na grama seca. O que você quer? Ele perguntou, com os olhos indo de Eli para Naia como se estivesse esperando problemas. Naia listou o que precisava, com um tom calmo, mas firme. O lojista hesitava após cada item, olhando para Eli como se pedisse permissão antes de buscá-lo. Eli cruzou os braços e deixou o silêncio se estender até que o homem ficou vermelho e correu para as prateleiras. Depois que as mercadorias foram dispostas, Eli colocou algumas moedas de prata no balcão. O homem hesitou novamente, então estendeu a mão com uma careta, agarrando o dinheiro como se fosse mordê-lo. Lá fora, a rua estava ainda mais silenciosa. 3 homens estavam parados perto do bar, com as mãos nos cintos, observando. Um deles, grande, de ombros largos, com uma cicatriz na bochecha, cuspiu na terra. Bem, vou ficar, respondeu o homem, arrastando as palavras. Não sabia que agora permitíamos que os índios fizessem compras na cidade. Naia congelou, apertando com força a sacola que carregava. Ele sentiu o calor subir por trás dos olhos. Continue andando, ele disse baixo. Mas o homem saiu da varanda, com as botas rangendo na poeira. Qual o problema, pistoleiro? Você é o bichinho de estimação dela agora? Ou só coleciona troféus? Uma onda de riso veio dos outros 2. Eli levou a mão ao revólver. Último aviso, disse ele, com a voz monótona. O sorriso do homem se alargou. Você não tem areia. O tiro ecoou como um raio. A poeira subiu em direção às botas do homem, tão perto que deixou uma marca de queimadura no couro. O silêncio caiu. Eli manteve a arma apontada, o olhar frio. O próximo vai mais alto. Por um longo e tenso momento, ninguém se moveu. Então o homem recuou, lenta e cuidadosamente, com as mãos erguidas. Os outros o imitaram, murmurando palavrões baixinho. Naia expirou e começou a andar novamente. Eli guardou a Colt no coldre e a acompanhou. Quando chegaram aos limites da cidade, Naia finalmente falou, você poderia tê-lo matado. Poderia ter, disse Eli. Mas você não fez isso. Não, disse Eli baixinho. Não, a menos que seja necessário. Não mais. Naia olhou para ele com uma expressão indecifrável. Então, assentiu uma vez, como se estivesse esperando por aquela resposta. Você está mudando, ela disse. Tentando, respondeu Eli. A cidade desapareceu atrás deles, engolida pela poeira da estrada. À frente, o horizonte se estendia infinito e brilhante, mas Eli sabia que ainda não tinha acabado. Em algum lugar lá fora, os bandidos que eles haviam poupado ainda cavalgavam. Em algum lugar, o passado do qual ele vinha fugindo o alcançava. E logo ele teria que encarar isso, de verdade. As planícies se estendiam silenciosas por quilômetros, mas o instinto de Eli lhe dizia que algo estava errado. O ar estava muito parado, o vento muito suave. Até os falcões haviam desaparecido do céu. Eles estavam na metade de um corte estreito na trilha, com paredes rochosas íngremes dos 2 lados, quando Eli parou a égua. Problemas? Perguntou Naia. Ele assentiu. Parece que sim. Como se fosse um sinal, um tiro soou, levantando poeira perto dos cascos do cavalo. A égua empinou, quase derrubando os 2. Abaixe-se. Eli latiu. Eles se esconderam quando 4 cavaleiros apareceram na extremidade oposta do corte, com os rifles em punho. Os bandidos. A poeira se acumulava em volta das patas dos cavalos, fazendo-os parecer espectros. Ora, que belo dia, gritou o líder, com a voz carregada. Pensou que ia nos assustar, hein, pistoleiro? Eli agachou-se atrás de uma pedra, com a Colt na mão, o coração disparado. Ele sabia que isso ia acontecer, homens assim não fogem assim. O que você quer? Eli perguntou de volta. Seu cavalo, sua mulher e suas botas, rosnou o líder. Deixaremos você ficar com o resto, se tiver sorte. A mão de Naia já estava na faca. Seus olhos brilhavam, mas sua voz era firme. Nós lutamos. Eli assentiu sombriamente. Nós lutamos. O primeiro fora da lei avançou, fuzil em riste. Eli esperou até que o cavalo estivesse quase em cima deles antes de atirar. O homem tombou para o lado, aterrissando com força na poeira. O cavalo passou disparado, deixando seu cavaleiro gemendo. Tiros irromperam, ensurdecedores no cânion. Balas ricocheteavam na rocha onde Eli estava agachado. Ele se abaixou, recarregou e atirou novamente. Outro fora da lei ganiu e caiu da sela.
Mas o líder continuou vindo em direção a eles, atirando descontroladamente. Fique abaixada, ele gritou para Naya, mas ela já estava se movendo, um borrão de movimento. Ela disparou ao longo da parede de pedra, a faca brilhando ao sol. O líder desmontou, atacando com um rosnado. Eli se levantou para encontrá-lo, revólver em riste. Mas algo nele hesitou, a lembrança daquele garoto de anos atrás, o peso que ele carregou todo esse tempo. O líder atacou primeiro, acertando Eli no queixo com uma forte direita. O Colt voou de sua mão, caindo ruidosamente na poeira. Os dois homens se chocaram, punhos e fúria voando. Eli desviou de um golpe violento e acertou o ombro nas costelas do homem, fazendo-os cair no chão. O líder sorriu com os dentes ensanguentados. Sempre soube que você tinha um assassino dentro de si, disparou. Eli o imobilizou, punho erguido, mas parou. Ele viu não apenas o rosto do fora da lei, mas todos os rostos do seu passado o encarando. Não, disse Eli com os dentes cerrados. Ele agarrou o rifle do homem, bateu-o com força no joelho dele e jogou os pedaços para o lado. Em seguida, pressionou o cano do Colt vazio contra o peito do homem. Cavalgue, disse Eli, com a voz baixa e letal. Cavalgue e não volte. Da próxima vez, não hesitarei. Por um momento, o líder o encarou, com ódio queimando nos olhos. Então, cuspiu sangue na poeira, empurrou Eli para trás e subiu em seu cavalo. Ele e o último de seus homens saíram do cânion a toda velocidade, sem olhar para trás. Quando o som dos cascos se dissipou, Eli recostou-se com força, o peito arfando. Naya apareceu ao seu lado, com a faca ainda na mão e o cabelo desgrenhado da luta. Você o poupou, ela disse. Disse Eli, enxugando o suor e o sangue da testa. Porque se eu o tivesse matado, ainda seria o homem que era. Naya o estudou por um longo momento. Então, embainhou a faca e assentiu. Seu fogo está limpo agora. Eli conseguiu dar um sorriso irônico. Parece que sim. Ele se levantou, ofereceu-lhe a mão. Ela a segurou e juntos montaram de volta na égua. O cânion estava silencioso novamente, a poeira assentando como uma cortina sobre uma peça terminada. O sol estava se pondo quando eles deixaram o cânion, pintando o céu com faixas laranja e carmesim. O ar cheirava a poeira e pólvora, mas havia algo novo ali também, algo mais leve. Eli soltou as rédeas enquanto a égua avançava pela planície aberta. O silêncio entre ele e Naya era confortável agora, do tipo que dispensa palavras. Você poderia tê-lo matado, ela disse finalmente, com a voz suave, mas curiosa. Poderia, disse Eli. Ele observava o horizonte, a luz se tornando dourada nas bordas. Mas matá-lo não mudaria nada. Não para mim. Naya assentiu lentamente. Então você está livre. Eli pensou nisso. Livre. Era uma palavra que ele não usava para se referir a si mesmo há anos. Por tanto tempo, ele estivera acorrentado ao que fizera, cada cidade por onde cavalgava, cada fogueira que construía sozinho, cada vez que acordava suando por causa de sonhos com tiros e fumaça. Mas agora, ele sentia algo que não sentia desde que era menino, esperança. Cavalgaram até chegarem ao cume que dominava o vale do rio. Lá embaixo, a água cintilava como ouro líquido à luz que se esvaía. Era para lá que eu estava indo, disse Naya. Eli olhou para o vale. Era selvagem, verde, intocado. Fumaça subia de uma pequena aldeia apache perto das árvores, não a fumaça negra e raivosa da guerra, mas o branco suave das fogueiras. Casa, ele perguntou. Ela sorriu. Casa. Eli sentiu algo apertar o peito. Ele nunca tivera um lugar para onde voltar, apenas lugares para fugir. Você poderia vir comigo, disse Naya, quase casualmente demais, como se o desafiasse a rir. Ele não riu. Pensou nas cidades-salões que sempre o acolheram, no horizonte infinito que sempre o chamou, nas noites solitárias que sempre o aguardaram. Então ele pensou no jeito como ela o olhara lá no cânion. Não com medo. Não com pena. Mas com reconhecimento. Acho que sim, disse Eli. Eles desceram a serra juntos. À medida que se aproximavam da aldeia, crianças correram para cumprimentar Naya, rindo e gritando seu nome. Alguns anciãos também se aproximaram, com expressões cautelosas ao verem Eli, mas Naya falou com eles rapidamente em sua língua, e a tensão em seus rostos diminuiu. Convidaram-no a sentar-se perto da fogueira. Alguém lhe passou uma tigela de ensopado. Pela primeira vez em anos, Eli comeu uma refeição sem olhar por cima do ombro. Ao cair da noite, ele ficou na beira do acampamento, olhando para as estrelas. Elas estavam mais brilhantes do que ele se lembrava, um céu limpo e límpido. Naya se juntou a ele, ficando perto o suficiente para que ele pudesse sentir seu calor. Você pode ficar aqui, disse ela baixinho. Ou seguir em frente, se é isso que seu coração precisa. Ele olhou para o horizonte escuro.
Pela primeira vez, não parecia que o chamava para longe. Ele se virou para ela, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Acho que vou ficar um pouco. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e pegou a dele. Juntos, eles ficaram observando as estrelas, o som do rio sussurrando na escuridão. Em algum lugar distante, um coiote solitário uivava, mas ele não sentia a antiga inquietação. Pela primeira vez desde que ele conseguia se lembrar, ele não estava apenas de passagem. Ele estava exatamente onde deveria estar. Underline, 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 underline. Obrigado por nos acompanhar nesta história selvagem e indomável. Se a jornada de Eli e Naya te emocionou, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, porque mais histórias de coragem, redenção e amor inesperado estão chegando.